boa tarde para você, meu amigo, minha amiga que acompanha a programação da TV Band Vale. Eu sou Douglas Cruz, está no ar o Brasil Gente Vale desta segunda-feira, dia 24 de agosto. Eu vou com você até as 10:07 da noite com as principais notícias de toda a nossa região. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, para você ficar bem informado. Nosso WhatsApp está sempre liberado, o número é o DDD 12 997635060. Eu conto com a sua participação, comentando os assuntos do dia, sugerindo reportagens. Lembrando que a gente está na segunda-feira, a semana está somente começando e eu já quero aqui a sua participação no nosso WhatsApp, comentando o que você fez no final de semana. Final de semana, apesar da gente estar no inverno, calorzinho chegou a dar as caras, né? Um solzinho pelo menos ali na hora do almoço, das 10 até as 3 da tarde, estava um clima muito agradável, mas o tempo bem seco e assim foi durante todo o fim de semana. Já nessa segunda-feira o frio, ó, chegou, minha gente, daqui a pouco o Pedrão Mariano já contou pra mim o que ele fez no fim de semana. Por causa de cachaça, né? Pedrão aprontou no fim de semana e eu quero a sua participação aqui no nosso WhatsApp, mandando mensagem, interagindo comigo, me ajudando, é claro, a fazer o Brasil Gente Vale. Lembrando que a gente também está ao vivo pelo portal bandvale.com e pelo nosso canal no YouTube, da onde você pode acompanhar o Brasil Gente Vale de qualquer lugar do planeta. A galera do Switcher já está atenta nos comentários, hoje o Fubá tá lá no Master, junto com Alisson, Renatão e Sabrina, a galera louca para ver o que você está mandando para a gente. A gente também está sempre presente no Instagram. Cadê o Instagram? Produção aqui, ó. @Brasil Gente Vale, da onde você pode acompanhar as principais notícias de toda a região na palma da sua mão, independente do horário. Então tá em casa, tá no trabalho, acesse o Instagram, @Brasil Gente Vale, que você vai receber a notícia na palma da sua mão. Bom, eu falei de clima, de mudança climática, frio. Vamos ver como é que tá o tempo aqui na nossa região, começando com imagens ao vivo agora de São José dos Campos. Nesse momento, 18 graus, a temperatura está caindo. Imagens ao vivo do Complexo Colina Shopping aqui em São José dos Campos. Está ventando bastante, você está vendo que a câmera até está dando uma balançada, é por conta disso. É o vento forte que está atingindo nossa região e as temperaturas, minha gente, estão caindo. Hoje, apesar da hora do almoço ainda está um calorzinho, a previsão é que as temperaturas cheguem a 17, 16 graus ainda nesse período da noite. Onde também está frio é no Litoral Norte. Imagens ao vivo agora de Caraguatatuba, praia da Massaguaçu no Litoral Norte, 18 graus também. Você vê que o mar está bem revolto, bem bravo. É normal da praia do Massaguaçu, que é uma praia de tombo. Imagens ao vivo agora da cidade de Caraguatatuba, onde você confere que o tempo por lá tá bem fechado, né? Essa região ali da Massaguaçu, quando tá um clima bom, você vê o azul do horizonte, muito bacana, mas hoje o tempo tá fechado, nada de praia por lá. E você, meu amigo, minha amiga, que tem ali, que mora no litoral, que trabalha com pesca ou com esportes náuticos, existe também um alerta da Marinha de ondas de até 3 metros na região do Litoral Norte. Esse alerta pode, inclusive, prejudicar a travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, então a gente vai ficar atento durante toda a programação da TV Band Vale e também ainda durante o Brasil Gente Vale. Pra gente fechar esse giro de imagens, a Serra da Mantiqueira, e por lá tá um lugar gelado, hein? Lugar gelado! 14 graus na cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão, que fica no pico ali da Serra da Mantiqueira. Você pode ver que acima da cidade uma nuvem bem densa está cobrindo a Serra da Mantiqueira. Por lá a temperatura está caindo, deve ainda hoje passar ali dos 10, né, chegando dos 9, caindo cada vez mais. Na madrugada a gente pode ter inclusive a incidência de geada na região de Campos do Jordão. É o inverno, minha gente, é a temperatura normal dessa temporada, apesar que nos últimos dias a gente teve um calor intenso. Por hoje, nessa segunda-feira, dia 24 de agosto, o frio chegou e deve estar chegando para ficar. Bom, Brasil Gente Vale de hoje muito movimentado, a gente vai falar de saúde, vai falar de acidentes. Alô, São José dos Campos, batida forte nesse fim de semana na Zona Sul, ali na rua Caravelas, que fica próximo ali aquele conjunto empresarial, né, de condomínios empresariais. O ônibus da linha verde acabou batendo com o carro, a imagem realmente é bem assustadora, o veículo ficou destruído. Muitas notícias, vou pegar minha colinha, vamos falar de assassinatos, hein, minha gente? Roseira, Aparecida, mortes violentas nesse fim de semana. Tem também o caso, lembra daquele caso dos guardas civis municipais que estavam fazendo um interrogatório com uma mulher lá em Caraguatatuba? Foram presos.
ação da Polícia Civil nesse fim de semana. Vamos falar também da queda de um avião que aconteceu no ano de 2023 na cidade de Ubatuba. Saiu o relatório do CENIPA apontando a causa da queda desse avião, esse monomotor. Para os esportistas, teve maratona em Taubaté nesse fim de semana, além, é claro, de cuidados. A gente vai falar de inteligência artificial, mas principalmente nesta segunda-feira, vamos falar de saúde. Alô, Jacareí! Você que é de Jacareí, manda mensagem no nosso WhatsApp, interage e comenta principalmente esse assunto. A Prefeitura de Jacareí, através da Vigilância Epidemiológica, informou que interditou de maneira cautelar o Hospital Alvorada. A unidade de saúde, que atende pacientes particulares e também conveniados, já tinha sido parcialmente interditada esse ano. Confira os motivos do fechamento agora na reportagem. Edson era um dos pacientes atendidos no hospital e conta que desde o início do ano a gestão da unidade está em crise, com falta de médicos e troca na administração. Aconteceu que a gente começou a ter essa dificuldade de médico, fazer exames e qualquer tipo de atendimento. Como a rede é muito grande, eles falam que na nossa região ainda não tem nada. Eles vão assumir, eles vão resolver e agora veio o pior. Agora o hospital está fechado, diz que é para reforma, então a gente ficou com mais essa dificuldade. Paga-se um plano todo mês, né, e já vem pagando, e a gente não tem exatamente esse recurso para a gente. Então alguns, como eu, estou acreditando, eu estou pagando. Mas as pessoas que estão, tipo assim, eu prefiro cancelar. E eu não posso fazer portabilidade agora, porque eu tenho, no mínimo, fazer 12 meses para depois ir para um outro plano. E um outro plano para a gente é mais caro. E se eu cancelar e for para um plano, eu tenho que pegar um plano muito mais caro, que não é o meu caso, e aí fica essa situação. A gente está com esse problema de realmente ter médicos, atendimento. Tá difícil. Ele desembolsa todo mês quase R$ 1.500 no plano de saúde para ter mais conforto com a família. Agora que o hospital está interditado, foi orientado a buscar atendimento em outra cidade. Hoje eu vim aqui pagar. Eu ainda estou acreditando. Eu vim pegar um boleto, que eles também não mandam em casa, a gente tem que vir aqui. Ainda estou falando, estou acreditando no plano. Eu acredito, mas ainda não estou tendo esse respaldo. Não tem médico. A minha esposa, a gente precisa de médicos para mim, para minha enteada, e a gente chega aqui, não tem, marca consulta, desmarca, e a gente não tem. E quando foi fazer exame de sangue, não tem na região também. A interdição cautelar foi confirmada pela Prefeitura nesta segunda-feira. Segundo a Secretaria de Saúde, o hospital particular foi fechado após uma fiscalização identificar irregularidades na unidade. Em nota enviada ao jornalismo da Band Vale, a gestão municipal disse que uma ação das vigilâncias epidemiológicas do município e do estado foi realizada após um número expressivo de denúncias e diante de um histórico de problemas que voltaram a ser identificados no hospital. A Prefeitura disse ainda que a medida de interdição tem como objetivo garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos pacientes diante de um risco sanitário identificado. A unidade, que fica localizada aqui no bairro Vila Pinheiro, está interditada desde o dia 12 de agosto. O hospital já havia sido interditado em maio, após uma fiscalização apontar problemas como insuficiência de médicos, dimensionamento inadequado das equipes e falta de insumos obrigatórios. Na época, a interdição atingiu o pronto atendimento infantil, o pronto atendimento adulto e a UTI, unidade de terapia intensiva. O equipamento de saúde foi reaberto em 20 de maio. Agora, segundo a Prefeitura, a Vigilância em Saúde aguarda que o hospital apresente e comprove as adequações necessárias. Depois disso, os órgãos competentes poderão avaliar uma possível desinterdição e a retomada dos atendimentos. Questionado, o Hospital Alvorada disse que após uma intervenção realizada em maio, vem adotando um processo de readequação e melhorias, tomando as medidas necessárias para atender às solicitações e, posteriormente, retomar as atividades. A nota ainda afirma que as medidas estão sendo conduzidas de forma planejada e responsável, priorizando a segurança dos pacientes, colaboradores e profissionais. Por fim, a nota reforça que se trata de um processo de reestruturação e adequação, e não de um encerramento definitivo das atividades do hospital. É isso, reportagem completa que a Poliana Prestes, junto com Eduardo Fernandes, produziram na cidade de Jacareí, sempre os dois lados da notícia, mas quem acaba sendo prejudicado é o usuário
do convênio, né, do hospital. A gente conversou com esse morador aí de Jacareí que estava na porta do hospital, que paga os boletos em dia. A gente ainda não conseguiu contato com a rede de convênio que atende a esse morador aí na cidade de Jacareí. Mas enfim, minha gente, o hospital foi interditado de maneira cautelar. Você viu na reportagem a nota da administradora do hospital falando que essa interdição está sendo realizada em conformes com a vigilância epidemiológica, que o hospital está se atualizando, está melhorando o quadro para voltar a atender na cidade de Jacareí. Então essa interdição foi realizada de maneira cautelar pela vigilância epidemiológica tanto da cidade de Jacareí como também do estado. Então foi uma fiscalização grande que está sendo realizada. E daí eu pergunto para quem está me assistindo, o que será que estava de errado com esse hospital, né? A gente já teve no mês de maio falando com médicos e outros profissionais da saúde que estavam com o salário atrasado. A informação que a gente tem é que essa situação já foi regularizada, mas é um hospital antigo que chama atenção, que tem nome na cidade de Jacareí. E eu quero, é claro, a sua opinião sobre esse fechamento, sobre essa interdição. Você, morador de Jacareí, que é atendido pelo convênio, pela rede particular, vale ressaltar que na prefeitura existe um projeto em andamento para a construção do Hospital Municipal de Jacareí, além das constantes ampliações de leito que estão sendo realizadas na Santa Casa da cidade. Então a prefeitura já viu que existe essa demanda na área da saúde para a construção de um novo hospital. Nesse momento, os atendimentos aí de alta e média complexidade são transferidos, em sua grande parte, para São José dos Campos, e o pronto atendimento é sempre na UPA Dr. Telmo Cruz, que é muito perto, inclusive, do Hospital Alvorada, e a prefeitura espera ampliar os leitos com a construção de um novo hospital. É a situação da saúde em Jacareí. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar mais sobre isso, inclusive falando sobre morte por dengue na cidade. Mas ainda falando sobre a saúde na nossa região, alô São José dos Campos, quero sua mensagem também. Tá com a consulta em dia? Tá precisando de alguma especialidade? Isso eu estou já provocando a sua participação, porque a Prefeitura de São José dos Campos lançou hoje o programa Falta Zero. Esse projeto prevê o bloqueio temporário de novas consultas para pacientes que confirmarem presença e faltarem nas consultas. Segundo a Prefeitura, vem comigo aqui, produção, a medida visa agilizar os atendimentos e evitar o desperdício de vagas. Dá uma olhada na reportagem. A falta em uma consulta, exame ou cirurgia pode impactar o andamento da fila do SUS, que é formada por milhares de pacientes. Quando um paciente não comparece e não avisa com antecedência, a vaga deixa de ser aproveitada por outra pessoa. Em São José dos Campos, a Prefeitura lançou a campanha Falta Zero, que tenta reduzir esse tipo de ausência e agilizar os atendimentos. A Prefeitura não informa o número de pacientes que estão atualmente na fila. A campanha é uma campanha de conscientização, para que a gente possa conscientizar, o munícipe, todos os cidadãos, principalmente aqueles que usam, o sistema de saúde, para que ele mantenha o seu cadastro atualizado, esse é o primeiro passo, juntamente, ao sistema de saúde, para que ele também cumpra com as suas obrigações do ponto de vista daquela consulta que foi agendada. Nós estamos dando ferramentas a ele para que ele nos dê as informações, caso ele não possa vir naquela consulta, que assim a gente pode não perder aquela vaga. Segundo os números apresentados pela Prefeitura, em 2025, 1 em cada 5 pacientes não compareceram a consultas, exames ou cirurgias na rede municipal de saúde. Foram 329 mil cancelamentos ou não comparecimentos, que representaram aos cofres públicos no ano passado um prejuízo de cerca de 41 milhões de reais. São 320 mil, dá uma média de 18% de falta no sistema. Imagina que a cada 5 pessoas uma falta, Então, a gente agora fazendo essa atualização, fazendo a campanha de conscientização, nós temos unidades, por exemplo, que passa de 30% de faltas. Então, é também entender também quais são as questões, por que está sendo essa falta. Por isso que se ela não der nenhuma satisfação, o cadastro vai ser suspenso, fazendo com que ela seja obrigada a ir numa UBS para poder realmente fazer, para poder ativar o seu cadastro, mas também justificar também o porquê da falta, o porquê ela não comunicou, para que se tiver algo que a gente possa fazer para melhorar, nós iremos fazer também. A campanha quer mudar esse comportamento. A orientação é que o paciente confirme o agendamento quando receber mensagem, ligação ou SMS. Se não puder comparecer, deve avisar com pelo menos 24 horas de antecedência. O cancelamento pode ser feito pelo telefone 156, pelo assistente virtual Seu José, pela central de agendamento ou diretamente na unidade de saúde responsável pela marcação. Assim, a vaga
pode ser disponibilizada para outra pessoa que está na fila. São mais de 329 mil atendimentos que nós deixamos em 2025 perdidos, 41 milhões de reais que nós poderíamos ter investido em consultas, especialidades, cirurgias e acabamos perdendo porque o paciente faltou e não nos avisou. Esse paciente ele não sai da nossa rede, ele fica ali suspenso até ele retornar à nossa rede, justificar e aí sim ele retorna aos seus atendimentos como já estavam ali previamente marcados. Então ele não perde esse atendimento, mas ele fica suspenso até ele justificar a sua falta e retornar à nossa rede. Quem confirmar a presença e faltar sem avisar poderá ter o CRA, o Cadastro de Regulação Ambulatorial, temporariamente inativado. Para voltar a usar o sistema, será preciso procurar a UBS Resolve de referência para atualizar os dados e reativar o cadastro. Já quem não confirmar o agendamento dentro do prazo terá a marcação cancelada automaticamente. Nesse caso, a pessoa poderá fazer um novo agendamento posteriormente. A Prefeitura também criou o faltômetro, um indicador que vai mostrar às unidades de saúde o número de faltas registradas. A ideia é dar transparência aos dados e reforçar que o uso responsável de uma vaga pode fazer diferença para quem está esperando por atendimento. É isso, importante campanha que foi lançada pela Prefeitura. Você viu o prefeito, o secretário de saúde falando, foram mais de 320 mil consultas que foram literalmente desperdiçadas, perdidas no ano passado por conta de pessoas que faltaram. Então, atualização importante, se você foi até uma UBS, um posto de saúde, marcou uma consulta, a Prefeitura vai fazer essa confirmação pelo seu cadastro que está cadastrado, que está atualizado, melhor dizendo, na unidade básica de saúde. Então é importante você manter o celular atualizado, o telefone da sua casa atualizado, porque a Prefeitura, tendo essa marcação, ela vai entrar em contato com você para marcar. É importante que a gente entrou em contato também com a Prefeitura de São José dos Campos a respeito da fila. Em nota, a Prefeitura esclarece que o número de pessoas na fila de espera da rede de saúde é altamente variável, assim como o tempo de espera de acordo com as demandas e capacidade de atendimento para cada uma. A posição na fila é definida por prioridade. Ou seja, a Prefeitura de São José dos Campos está falando que essa fila é variável, que é muito importante a sua participação, participação no quesito de consultar e confirmar a presença nessa consulta, porque tem muita gente que está faltando, cerca de 18% de todos os atendimentos. Mas eu já faço a provocação também, você que mora em São José dos Campos, manda mensagem no nosso WhatsApp, tá com uma consulta que está demorando, você concorda com a Prefeitura com essa afirmação que é necessário esse outro contato que é realizado pela Prefeitura? Se você foi lá no postinho, você acha que é certo a Prefeitura mesmo assim ainda entrar em contato com você para confirmar a consulta? Uma confirmação que vai acontecer de maneira online. Quero a sua opinião no nosso WhatsApp. A Prefeitura de São José dos Campos alega que nesse momento não existe fila, mas que existem muitas faltas nos atendimentos de saúde, seja no setor de especialidades ou nas consultas básicas. Portanto, eu quero a sua opinião, você que mora em São José dos Campos, sobre esse novo projeto da Prefeitura de São José dos Campos e como é que está o atendimento da saúde. É claro que a gente precisa frisar, São José dos Campos é o maior centro de referência em saúde de toda a região. A gente tem aqui hospitais estaduais e principalmente o Hospital Municipal, que você está vendo na tela, é um dos principais hospitais de porta aberta do interior do estado de São Paulo. Muitos dos acidentes que acontecem na nossa região, em outras cidades, a transferência acontece aqui para São José dos Campos porque é um hospital referência. Então é claro que quando você tem uma demanda tão alta de pacientes, alguns problemas acabam acontecendo, seja num atendimento ou numa consulta. Mas eu quero a sua opinião, o que você acha desse novo projeto para reduzir as faltas na saúde e também a sua opinião sobre o atual momento dos atendimentos da saúde aqui em São José dos Campos, se está bacana, se está legal, se você está sendo bem atendido ou se está esperando na fila. Eu quero a sua opinião, o nosso WhatsApp está liberado, é o 12997635060. Daqui a uns 10 minutos antes de ir para o intervalo, eu quero ler a sua participação. Bom, ainda falando sobre saúde, a gente está no inverno, mas a dengue segue em pauta aqui na nossa região. Jacareí confirmou hoje a terceira morte por dengue na cidade somente nesse ano. Segundo a Prefeitura, a vítima é um idoso. A repórter Poliana Prestes está lá na Prefeitura de Jacareí com as informações completas dessa terceira morte, infelizmente, pela dengue da cidade. Boa tarde, Poliana, para você.
Passa as informações para quem está acompanhando o Brasil Gente Vale. Era um idoso, qual que era a idade dele, quando que esse óbito aconteceu? Boa tarde. Oi, Douglas, uma ótima tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Brasil Gente Vale nesta segunda-feira. Pois é, mais uma morte confirmada por dengue aqui na nossa região e aqui na cidade de Jacareí é que aconteceu essa confirmação, Douglas. Ao todo, a cidade conta agora com 3 casos de morte por dengue. E no caso dessa morte era um idoso. Ele tinha 72 anos de idade, também era portador de comorbidades. Para falar mais a respeito dessa confirmação e da situação da dengue aqui no município, nós estamos aqui na prefeitura e ao meu lado está o Daniel Freitas, ele que é diretor de vigilância em saúde aqui no município, que vai nos esclarecer um pouco mais sobre este caso. Um paciente de 72 anos, né, Daniel? Conta pra gente quais eram as comorbidades que ele tinha, ele chegou a ficar internado, quando veio a óbito. Uma boa tarde. Boa tarde a Douglas, a todos que nos ouvem, você, Poliana. Infelizmente, a gente teve esse terceiro óbito no município de Jacareí, esse idoso de 72 anos, que já tinha, então, essas comorbidades, né? Era uma neoplasia e que, infelizmente, morreu com dengue. Sim, e quando foi confirmada essa morte? Foi no dia 17, foi encaminhada a sorologia para o IAL e ele, semana passada, ele confirmou com o resultado de IgM, né, anticorpo, para a dengue. Ele era morador de qual bairro aqui da cidade, Daniel? É do centro-leste do município. Sim, e com relação aos casos nessa região, a gente tem mesmo um número grande? Tem alguma região em que os casos de dengue aqui na cidade estão alarmantes? Perfeitamente. A gente acabou de realizar o levantamento da avaliação da densidade larvária no município, agora de julho, fechamos o resultado com 0,8 no município. O que quer dizer isso? Que a cada 1000 casas, a gente tem, infelizmente, 8 casas com criadouros disponíveis para o Aedes aegypti. E essas casas que confirmaram essas larvas, geralmente estavam do centro para o leste do município. Infelizmente, então, é uma região do município que a gente precisa focar em ações e pedir principalmente a colaboração de todos os moradores, visto que 80% dos criadouros estão intradomiciliares. E o município de Jacareí, então, vem fazendo ações juntamente com a população para eliminar esse risco no município. São elas, então, a visita casa a casa, então a gente pede para que todos os moradores recebam bem os nossos agentes de combate à endemia, a nebulização costal, né, que é uma nebulização que o agente entra dentro do domicílio onde está o vetor, né, o Aedes, para aí sim eliminá-lo. E também temos o catatreco, que também percorre bairros do município para recolher inservíveis, e todas essas informações de qual bairro e qual dia essas ações estão acontecendo, temos no nosso site disponível. Sim, um conjunto de ações, então, que tem sido realizado aqui no município para combater a dengue. A gente está vendo aqui no Vale do Paraíba, no Brasil como um todo, um aumento dos casos fora de época, a gente pode dizer, né? Geralmente a gente costuma ver no verão um grande aumento de casos de dengue. Agora, no inverno, a gente está vendo bastante a dengue acometer as pessoas. Por que isso acontece, Daniel? Perfeitamente. A gente tinha um período endêmico da dengue no Brasil como um todo, né? E ia mais ou menos de novembro até março. E agora a gente tem o fenômeno da endemização da dengue. Ou seja, devido às mudanças climáticas, e a gente tem que ficar muito atento com o El Niño, que está programado agora para o final de 26 e começo de 27, essas mudanças favorecem então a disseminação do mosquito e, consequentemente, o vírus, não só da dengue, mas chikungunya, zika, entre outros. Então a gente tem realmente que se prevenir. E para a gente reforçar a situação da dengue aqui no município, foi feita a análise de densidade larvária, quais foram os resultados comparado com os anos anteriores, qual a avaliação da prefeitura? Perfeitamente. Agora, a última de julho deu 0,8, ou seja, a cada 1000 imóveis, 8 tem criadouros. Esse é um índice menor do que 2025. Lembrando que a gente totalizou até o momento 2.350 casos confirmados até agora em 26, 40% menor que 25 e muito menor dos 33 mil casos confirmados em 2024. Número de óbitos também, 3 agora em 2026, no mesmo período em 25, 6 e no mesmo período em 24, 80 óbitos. Então a gente vem constatando uma redução, mas a gente tem que ficar muito atento que são ações preventivas que vão colaborar para a gente não ter
efeitos da dengue, principalmente no próximo ano. E para a gente finalizar, Daniel, quem está em casa, é importante trabalhar também, né, se esforçar nesse combate. É essencial o apoio da população. Perfeitamente. Então, a gente pede muito o apoio da população junto com o poder público para a gente erradicar mesmo esse tipo de doença, né? As arboviroses, dengue, chikungunya, zika, do nosso município e da nossa região. Obrigada. Esse é o Daniel Freitas, diretor de Vigilância em Saúde aqui em Jacareí, que nos esclareceu, Douglas, a respeito da situação da dengue aqui na cidade. São 3 mortes confirmadas aqui em Jacareí. Ao todo, no Vale do Paraíba, com essa confirmação, nós temos 18 mortes por dengue. Além dos 3 casos que a gente citou em Jacareí, são 11 casos fatais de dengue em Taubaté, outros 3 em Tremembé e nós temos um na cidade de São José dos Campos. O Vale do Paraíba, ao todo, em confirmações de infecção por dengue, já soma 9.520 casos em 2026. Douglas. Obrigado, a repórter Poliana Prestes, sempre com as informações completas. Infelizmente, mais um caso, mais uma vítima fatal pela dengue na nossa região. Obrigado, Poliana. Daqui a pouco ela está de volta para falar também de outros assuntos aqui no Brasil Gente Vale, mas chama atenção a época que essa morte por dengue aconteceu, né? A gente viu o Daniel, que é diretor aí da Vigilância em Saúde de Jacareí, falando que essa morte aconteceu no mês de julho, né? Mês 7, chama atenção porque é uma época onde geralmente a dengue está em baixa. Nessa época do ano de frio, as larvas do mosquito Aedes aegypti tendem a não se procriar. A gente tem um pico durante o verão, fevereiro, março, os casos explodem na nossa região e a gente tem essa morte sendo confirmada no mês de julho. Agora, no mês de agosto, essa confirmação aconteceu pelo Instituto Adolfo Lutz e é um número que chama atenção, sendo que a gente vem de algumas epidemias de dengue. A gente viu o Daniel falando sobre o ano de 2024, por exemplo, onde aconteceu uma epidemia de dengue, não só aqui no Vale do Paraíba, mas em todo o Brasil. Foram mais de 260 mortes em 2024 aqui na nossa região. Em Jacareí foram quase 70 e agora a gente tem no ano de 2026 esses casos que infelizmente chamam a atenção, muito associados a pessoas que têm comorbidades. A gente viu que, de acordo com a ficha médica desse paciente que acabou morrendo em Jacareí, ele tinha neoplasia, né, que é uma condição que pode levar ao câncer. Infelizmente, uma pessoa que acabou aí tendo essa dengue como um fator atenuante para que o quadro dela avançasse, evoluísse a óbito. A família desses indivíduos, nossas condolências, né? Não só desse idoso que morreu em Jacareí, mas também as outras 3 pessoas que faleceram na cidade. E para todo mundo, minha gente, vamos ficar atento, não é porque a gente está no inverno que a dengue não possa atacar aí na sua região. Nada de deixar água parada, sempre fazer aquele check-up completo nos vasinhos, ver se não tem ali nenhum equipamento, objeto que possa acumular água parada, porque a dengue não é brincadeira, não. Mudando de assunto para falar de trânsito, 2 pessoas ficaram feridas após um grave acidente entre um ônibus e um carro aqui na zona sul de São José dos Campos. A colisão chamou a atenção de quem passava pela região devido ao estado em que ficou um dos veículos envolvidos. A repórter Duda Vasconcelos tem mais informações. 2 pessoas ficaram feridas após essa colisão frontal entre um carro, um veículo de passeio, e um ônibus da linha verde de São José dos Campos, como esse que passa aqui atrás de mim agora. Eu falo exatamente do ponto em que houve esse acidente, por volta das 6h30 da manhã de ontem, aqui na Rua Caravelas, região do Jardim Vale do Sol, zona sul de São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e o que chama a atenção nos registros que nós temos desse acidente foi a violência da batida. A frente do carro, a metade do carro foi totalmente destruída pela força do impacto da batida frontal contra um VLP da linha verde aqui de São José dos Campos. 2 vítimas dentro do carro ficaram presas às ferragens e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Uma mulher de 27 anos que teve fraturas na região do tórax e também ferimentos nos membros inferiores e um homem de 21 anos que foi diagnosticado com um caso de politraumatismo, múltiplas fraturas no corpo deste homem de 21 anos. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados tanto pelos bombeiros quanto pelo SAMU para o Hospital Municipal da Vila Industrial aqui de São José dos Campos. Essa aqui, a Rua Caravelas, é uma rua 2 mãos, 4 faixas. Mas as 2 faixas do meio, as 2 faixas centrais de cada sentido, são dedicadas aos ônibus, aos VLPs da linha verde do transporte aqui de São José dos Campos. Mas, infelizmente, o número de acidentes aqui
é cada vez mais recorrente, como a gente pode ver aqui atrás de mim. Muitos carros, motos, caminhões trafegam pela via do meio destinada à linha verde, também, independente da marcação, dizer que essa faixa é para esses VLPs da linha verde aqui de São José dos Campos. Muito acidente. Tinha semana que era 3, 4 aqui. Eu peguei contra muitas pessoas aqui no chão. Velocidade, as pessoas não prestam atenção por onde está andando, acho que não tem carro. Aqui muito acidente, muito trânsito maluco. Eles descem aqui na maior velocidade. Não é problema do ônibus. O ônibus até é educado. É os mal educados de carro particular e moto. Então tem que ter nessa avenida lombadas. E o semáforo também, os radar também, poder aplicar multa. Porque na minha esquina aqui já bateu o carro aqui que saiu, perda total. 2 carros, perda total. Saiu daqui em cima de guincho. Então mais um acidente grave registrado na manhã de ontem aqui na rua Caravelas, em São José dos Campos, na Zona Sul. 2 vítimas socorridas e levadas ao Hospital Municipal da Vila, aqui em São José. Duda Vasconcelos para o Brasil Urgente Vale. Agora é exatamente 6 horas da tarde e é um caso que chama atenção. Coloca na tela aí, produção, as imagens da rua Caravelas. Essa avenida que fica ali na Zona Sul de São José dos Campos, quase ali fazendo essa ligação com a Estrada Velha, né? E chama atenção porque, como a Duda Vasconcelos disse na reportagem, são 4 faixas de rolamento. Porém, 2 faixas, as faixas do meio, são exclusivas para os ônibus da linha verde. Para você, meu amigo, minha amiga que mora na Zona Sul de São José, você sabe que a grande parte dos veículos transita na faixa que é exclusiva da linha verde. Mas por que os carros, como a gente está vendo na imagem, acabam fazendo isso? Seja por carros que estão estacionados na faixa da direita, ou porque muitas vezes a gente tem diversos relatos de pessoas que saem das ruas do bairro acessando a avenida de uma maneira geral, sem parar, ou seja, colocando em risco os motoristas que estão passando pela rua Caravelas. Então acredito que seja uma avenida ali, né, um trecho que precisa de uma atenção maior da Prefeitura de São José dos Campos, porque nossa repórter Duda estava lá e falou com alguns moradores, alguns comerciantes. São inúmeros casos de acidentes e, infelizmente, coloca agora o copião do acidente, produção, as imagens, um acidente gravíssimo, minha gente. Olha o estado que ficou o carro. Impressionante, a frente do carro foi praticamente arrancada pelo ônibus. A gente, inclusive, entrou em contato com a Prefeitura de São José dos Campos, que informou através de nota que lamenta o ocorrido e reforça a importância do respeito aos limites de velocidade, a sinalização e as normas de trânsito, além da atenção permanente de todos para prevenir sinistros e preservar vidas. Minha gente, você viu aquela imagem? Não sei se tem como voltar à produção. O motor do carro foi arrancado. Foi jogado longe na calçada, foi uma pancada realmente muito forte. O ônibus da linha verde, na verdade, chega a ser um vagão, é um veículo leve sobre pneus, e acabou atingindo a frente desse veículo. A gente está torcendo para esses dois... Olha isso, minha gente, onde foi parar o motor do carro? Acabou com o carro. A gente está torcendo para que esses dois integrantes do veículo, né, sendo um motorista e uma passageira, se recuperem. Eles estão internados aí no Hospital Municipal de São José dos Campos. O Corpo de Bombeiro teve que entrar em ação para retirar essas pessoas das ferragens do veículo, mas chama atenção mais um acidente na rua Caravelas e eu quero a sua opinião sobre essa avenida aqui de São José dos Campos, da Zona Sul, sobre os motoristas apressadinhos que acabam desrespeitando toda e qualquer regra de trânsito. A gente não tem a circunstância exata desse acidente, a gente não sabe quem estava errado. Quem vai dizer quem estava errado é a polícia, mas é um caso que realmente chama atenção aqui em São José dos Campos. Infelizmente, outra rodovia que vem chamando a atenção é a SP-50. Uma mulher acabou morrendo após um acidente na rodovia que liga Monteiro Lobato aqui em São José dos Campos, a SP-50. Caso que aconteceu na tarde do último sábado, na altura do quilômetro 112. De acordo com o boletim de ocorrência, um motociclista teria tentado ultrapassar um carro em um trecho proibido. Durante a manobra, a moto bateu no veículo e os 2 ocupantes caíram na pista. Na sequência, eles foram atingidos por um caminhão que passava no sentido contrário. A passageira da moto não resistiu aos ferimentos. Já o motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, caso que é investigado pela Polícia Civil aqui de São José dos Campos. Mais uma tragédia. Rodovia SP-50 é uma estrada sinuosa com várias curvas e pouquíssimos trechos de ultrapassagem. Então, infelizmente, esse motociclista acabou sendo atingido ali pelo carro, caiu na pista
e a garupa da moto foi atingida por um caminhão que via no sentido contrário. As famílias também dessas vítimas, nossas condolências. Mais uma pessoa que morre no trânsito da nossa região. É preciso de uma atenção especializada, principalmente nas rodovias que tem aí trechos sinuosos que permitem essas ultrapassagens. Bom, ainda falando de rodovias, mas agora um caso diferente. Um carro pegou fogo e interditou parte da rodovia Oswaldo Cruz, em Natividade da Serra, caso que aconteceu na manhã de hoje. O incêndio aconteceu na altura do quilômetro 6666 no sentido sul, ou seja, sentido para quem vai ali ao litoral norte. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, o trânsito foi desviado para uma faixa reversível no sentido norte. Mesmo com a interdição, não houve o registro aí de congestionamento. A pista foi liberada ainda pela manhã. Até o momento não há informações sobre feridos, mas a gente espera que todo mundo tenha conseguido aí sair desse carro. Mas chama atenção, mais um carro pega fogo na nossa região. A gente sabe que o extintor de incêndio deixou de ser obrigatório, mas você, meu amigo, você, minha amiga, é sempre bom ter um ali por cautela, por precaução. Em casos como esse, que acontece uma pane mecânica no veículo, as chamas se propagam de maneira muito rápida. Se você tiver um extintor de incêndio, é mais fácil de conseguir controlar as chamas. Bom, já que a gente está falando de rodovia, vamos ver como é que está o movimento nas estradas aqui da nossa região. Vamos começar pela Via Dutra. Aí, ó, você vê 4 trechos da rodovia na sua tela. Quilômetro 78 em Roseira, tranquilo, tranquilo. Mesma situação de Taubaté. Em São José dos Campos, o movimento começa a ficar maior, mas a gente tem essa ampliação das faixas, então não tem trânsito nesse momento. Em Jacareí, a partir ali do quilômetro 160, o trânsito está bem intenso, mas a gente pode ver nas imagens que nesse momento não existem pontos de parada. Seguindo com mais rodovias, rodovia Rio Santos também em movimentação tranquila. O único trecho que tem um pouco mais de veículo é ali na ligação entre Caraguatatuba e São Sebastião, quilômetro ali daquele famoso retão na ligação da região norte de Caraguá com São Sebastião. Mais rodovias, rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga de Taubaté até a Serra da Mantiqueira, trânsito tranquilo, tranquilo também nesta segunda-feira. Mais imagens. Rodovia Oswaldo Cruz, no trecho de Taubaté, tranquilidade nesse momento. O motorista que pega ali a rodovia tem até um movimento intenso, mas sem pontos de parada. Temos imagens da balsa também, produção? Não temos, daqui a pouco a gente coloca então no próximo bloco, melhor dizendo, as imagens da travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela. Lembrando que a gente está com alerta de ondas de até 3 metros de altura em todo o litoral norte de São Paulo. Bom, ainda falando sobre as rodovias, a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, autorizou um reajuste nas tarifas de pedágio da rodovia Presidente Dutra. Os novos valores passam a valer a partir do dia 1º de setembro. Confira os novos preços. O último reajuste nas praças havia ocorrido em setembro de 2025. O reajuste médio para o motorista em 2026 ficou 1,32% abaixo da inflação acumulada de 4,56% medida pelo IPCA no mesmo período. Na região, na Praça de Jacareí, atualmente os veículos de passeio pagam R$ 8,10. A partir de setembro, o valor será de R$ 8,20, um aumento de 10 centavos. Na Praça de Pindamonhangaba, os veículos de passeio pagam atualmente R$ 16,90. Com o reajuste, o novo valor será de R$ 17,10, um aumento de 20 centavos. Em ambas praças, as motos estão isentas da cobrança de pedágio. É isso, um reajuste leve, na casa do 1,3%, mas para quem usa as rodovias rotineiramente acaba encarecendo, principalmente no preço do frete. A gente não colocou nessa arte o preço aí dos eixos do caminhão, mas para um caminhão gigante, com 4, 5 eixos, os preços ultrapassam uns R$ 100, principalmente na Praça de Moreira César. Bom, a gente prometeu aí a imagem da travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela, que eu falei que estava com esse alerta de ondas de até 3 metros. Nesse momento a travessia está completamente tranquila entre São Sebastião e Ilhabela, em ambos sentidos. O tempo de espera é de 30 minutos, tanto para quem vai no sentido Ilhabela, como também para quem está acessando no sentido São Sebastião. Informações das estradas que você confere também na Rádio Band Vale FM, a 102,9 FM. Nesse momento, o Vande Venino está lá, passando as informações das estradas em tempo real. Bom, antes da gente ver as mensagens dos nossos telespectadores, Cláudio Nicolini tem um recado muito importante para você.
Meu amigo, minha amiga, você já percebeu que as clínicas inteligentes odontologia estão de cara nova, não é mesmo? As novas fachadas já fazem parte da paisagem da nossa região e representam uma nova fase, com ainda mais tecnologia, inovação e um atendimento pensado para oferecer a melhor experiência a cada paciente. Olha, lá você encontra uma odontologia completa, com implantes, aparelhos, próteses, clareamento, lentes de contato dental, aquelas que deixam tudo branquinho, bonito, e tem muito mais lá nas clínicas inteligentes odontologia, sempre com profissionais qualificados e condições facilitadas para cuidar do seu sorriso. E o melhor, você pode agendar uma avaliação gratuita e descobrir qual é o tratamento ideal para você. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp das clínicas inteligentes. Código de área 12 93618 2823. Ou visite a unidade mais próxima. Clínicas Inteligentes Odontologia, a escolha mais inteligente começa com um sorriso. Recado tá dado, recado importante do nosso chefe Cláudio Nicolini, que está tirando suas merecidas férias, já que ele está de volta aqui no comando do Brasil lâmpada. Gente Vale. O Nicolini está rodando aí uma merecida lâmpada, já que ele está de volta aqui no comando do Brasil Gente Vale. Mas antes da gente ver mais notícias da nossa região, coloca a mensagem do povo aí, Sabrina. Zap do povão! É, o Zap do povão, Sabrina que está de volta aí na nossa DTV, diretora de TV. Olha, Vilma, olha o registro. Boa tarde, Douglas. Ontem estávamos na primeira maratona de Taubaté. Uma graça essa repórter Poliana. É isso, daqui a pouco a gente vai ver essa reportagem legal, muito bacana, que a repórter Poliana Prestes preparou aqui para o Brasil Gente Vale. Taubaté que está recebendo pela primeira vez uma maratona. Taubaté que está entrando de vez na rota aí das maratonas aqui do estado de São Paulo. Parabéns a toda a galera da cidade, principalmente quem participou. O Marcelo está em Pinda. Douglas, boa tarde. Aqui está 19 graus, muito frio. E quem mora em Pinda sabe que na cidade venta pra dedéu, né? Muito vento. Coloca uma blusa aí, Marcelão. Obrigado pela participação. Olha, uma mensagem que chegou pra gente de maneira anônima. Sou ex-funcionário do Hospital Alvorada. Os salários dos funcionários atrasados há 3 meses. Vale alimentação também. Mais de 200 funcionários sem receber seus direitos rescisórios. Manda pra gente essa informação no WhatsApp através do seu nome, né? Se você quiser se identificar, a gente vai cobrar uma nota aí da assessoria de imprensa do hospital, que a gente tinha essa informação inicialmente, que não existiam atrasos de salário, mas já tem um ex-funcionário aí cobrando e falando que a situação não é bem essa não. Obrigado pela participação. Outra mensagem de denúncia que chegou no Zap do Povão. Boa tarde, Hospital Alvorada de Jacareí não pagou 2 meses de salário aos últimos funcionários. 4 meses de vale alimentação, férias e desligaram os mesmos via WhatsApp. Meu Deus, toda a equipe de assistência foi desligada. A gente vai entrar em contato com a assessoria da prefeitura, ou melhor, do Hospital Alvorada, que é um hospital particular, e a gente vai voltar amanhã com essa resposta sobre o pagamento dos salários atrasados aos funcionários que dão duro e acabam ralando diariamente no hospital e não recebem salário na hora de ser desligado, minha gente. Que absurdo. Mais mensagem? Ó, mais uma, a terceira mensagem, hein? Boa noite, acabamos de ver a reportagem e é tudo mentira. Não pagou os funcionários, nem a chave para pagar pelo menos o nosso seguro-desemprego. Sem pagamentos há 3, 4 meses e vale alimentação há 4 meses. Minha gente, a gente vai voltar nesse assunto amanhã, vai cobrar uma atitude do Hospital Alvorada, porque não dá para deixar profissional da saúde sem receber salário. Olha, mais um, ó. Desmentindo a informação, o Hospital Alvorada fechou e não foi por causa da vigilância, não. Nós somos quase de 200 funcionários sem receber direitos trabalhistas, FGTS, processos, ganhos e nada de receber do hospital. Os últimos funcionários foram mandados embora via WhatsApp. Que absurdo, minha gente. A gente vai cobrar uma resposta, vai voltar com mais informações sobre essas demissões, sobre esse atraso no pagamento. É um absurdo não pagar funcionário da saúde, porque os convênios a gente sabe que estão sendo pagos de maneira normal. A gente viu, inclusive, na reportagem, uma pessoa que estava indo lá pagar o convênio com o hospital fechado. Então a gente vai cobrar uma resposta e vai voltar com mais informações desses funcionários que foram desligados sem receber salário em Jacareí. Vamos para o intervalo, mas antes, imagens ao vivo de Aparecida. Vale histórico na tela, nesse momento 20 graus em Aparecida. Não sai daí que depois do intervalo a gente vai trazer
mais informações sobre a violência na região do Vale Histórico. Em 2 minutinhos eu tô de volta. Bom mesmo é viver em São José. Bom mesmo é ver a cidade que eu amo. Melhora a cada dia, melhora a cada ano. Bom mesmo é viver em São José. São José dos Campos, 259 anos. Para quem é nascido e criado, ou trazido e adotado, orgulho de viver aqui. Em São José. Com a Selva Zeladoria, a sua tranquilidade é garantida. A Selva tem mais de 20 anos de referência regional em zeladoria e mais de 2.850 clientes atendidos. Portaria remota, 24 horas, equipamentos de última geração, zeladoria patrimonial, portaria presencial, monitoramento 24 horas, cobertura de eventos. E com o aplicativo Selva Zeladoria, você tem sua casa na palma da mão. Selva Zeladoria, a força de quem protege. Explore novas ideias e conecte-se a oportunidades. De 25 a 27 de agosto, o Pitch em São José dos Campos realiza a Innovation Week 2026, o encontro que conecta líderes, empreendedores e empresas para transformar inovação em negócios. Não perca temáticas sobre inteligência artificial, cidades inteligentes, sustentabilidade, empreendedorismo e muito mais. Innovation Week 2026. Explore novas ideias. De 25 a 27 de agosto, acompanhe pelo Instagram, @PitchSJC. Acesse o site oficial innovationweeksjc.com.br e inscreva-se. Oferecimento Emax, automação industrial com tecnologia e inovação. Mídia oficial, Grupo Bandivale. Seis horas e 16 minutos, Brasil Gente Vale está de volta nesta segunda-feira para falar da violência. 2 assassinatos foram registrados no Vale Histórico, crimes ocorridos em Aparecida e também na cidade de Roseira. A repórter Poliana Prestes está de volta com mais informações. Boa noite agora, já com a noite para você, né, Poliana? Boa noite, conta esses casos, crimes que têm sinais de execução, Roseira e Aparecida, né? Conta para quem está acompanhando o Brasil Gente Vale. Boa noite, Douglas. Uma ótima noite também para quem está com a gente aqui no Brasil Gente Vale. Um final de semana violento no Vale Histórico. Aparecida e Roseira registraram homicídios e tentativas de homicídios. Foi na sexta-feira à noite, Douglas. Em Aparecida, no bairro Ponte Alta, um jovem de 21 anos e uma mulher de 31 anos estavam vendendo água na feira. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, eles eram vendedores ambulantes e foram ali atacados. 2 pessoas teriam se aproximado e atirado contra eles. Os 2 criminosos fugiram, deixaram o local e essas pessoas foram socorridas. O jovem de 21 anos acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. A mulher de 31 deu entrada no hospital em estado grave, ela estava gravemente ferida. A perícia foi acionada, esse caso foi registrado na delegacia de Aparecida e agora vai ser investigado para esclarecer quem são esses suspeitos que atiraram contra o jovem e contra essa mulher e qual a motivação para terem cometido esses crimes, Douglas. O outro caso na cidade de Roseira foi no bairro Barretinho. Um jovem de 18 anos morreu e uma mulher de 23 ficou ferida. Eles foram baleados no bairro. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar que foi acionada para atender esse caso foi na Avenida Portugal. A polícia foi até lá porque recebeu uma denúncia de que disparos de arma de fogo teriam sido feitos na avenida. Quando chegaram, os moradores informaram os policiais que as vítimas feridas já tinham sido socorridas pela própria família deles. O jovem, ele foi socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos, apenas 18 anos, foi baleado e morreu. A mulher, de acordo com um boletim de ocorrência, ela que tem 23 anos, foi atingida nas costas e foi transferida para a Santa Casa de Aparecida para receber os cuidados necessários. Esse caso foi registrado na delegacia de Roseira e agora a polícia vai investigar ambos crimes que aconteceram tanto em Aparecida quanto em Roseira na noite de sexta-feira, Douglas.
Obrigado pelas informações, a repórter Poliana Prestes. 2 casos que cheiram a execução, nada de valor das vítimas foi levado, ou seja, os bandidos não queriam roubar nada das vítimas e tinham a intenção de matá-las. Obrigado, a repórter Poliana Prestes, sempre com informações completas aqui no Brasil Gente Vale. Olha esse caso. Uma denúncia de cárcere privado envolvendo um cadeirante terminou em prisão lá no bairro Itaguá, em Ubatuba. Imagens que foram cedidas pelo nosso parceiro Francisco Trevisan, caso que aconteceu na noite de ontem. Segundo a polícia, a equipe foi até o local e constatou que a denúncia não era verdadeira. Durante a ocorrência, os agentes consultaram os dados da suposta vítima e descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ela. O homem seria integrante de uma facção criminosa que é atuante no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, ele seria o gerente-geral do tráfico de drogas em Angra dos Reis. O suspeito foi detido e levado para a delegacia de Ubatuba, onde foi apresentado à justiça e segue preso, pela informação atualizada que a gente tem. Um caso que chama atenção, né? Uma denúncia que chegou de maneira estranha para a polícia foi lá averiguar e essa suposta vítima foi presa e era integrante de uma importante, ou melhor, importante não, né? De uma grande facção criminosa no estado carioca. Vítima que de vítima não tinha nada, foi para a cadeia e agora vai responder pelos seus crimes. Na semana passada nós mostramos aqui no Brasil Gente Vale, ainda falando do litoral norte, o caso dos guardas civis municipais de Caraguatatuba que foram afastados das funções após um vídeo apontar agressões contra uma mulher durante uma abordagem. Nesse fim de semana, os 3 foram presos temporariamente por suspeita de tortura física e também psicológica. Dá uma olhada. 3 guardas civis municipais de Caraguatatuba foram presos temporariamente neste final de semana. Eles são suspeitos de praticar tortura física e psicológica contra uma mulher grávida durante uma abordagem. As prisões foram determinadas pela Justiça e têm prazo inicial de 30 dias. O caso ganhou repercussão na última segunda-feira, depois que as imagens da ocorrência começaram a circular nas redes sociais. No vídeo, a mulher aparece conversando com um dos agentes enquanto participa de uma ligação telefônica. Após o encerramento da chamada, há uma breve interação entre o guarda e a pessoa que estava do outro lado da linha. Na sequência, a mulher é agredida. Segundo a Polícia Civil, as imagens podem reforçar os indícios de violência física e de constrangimento psicológico. A investigação também busca esclarecer em quais circunstâncias a abordagem foi realizada e o que aconteceu dentro da residência. Além das supostas agressões, os investigadores apuram a possibilidade dos agentes terem entrado na casa da mulher sem autorização judicial. A prisão temporária dos 3 investigados foi solicitada pela Polícia Civil e teve parecer favorável do Ministério Público. Na decisão, o juiz considerou que a liberdade dos suspeitos poderia prejudicar o andamento da investigação. Entre os riscos apontados estão uma possível intimidação da vítima, a influência sobre as testemunhas e até a interferência na produção de provas. Além das prisões, a Justiça autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. A Prefeitura de Caraguatatuba informou que os 3 funcionários já haviam sido afastados de suas funções e que colabora com a investigação. A Prefeitura Municipal não compactua com qualquer irregularidade cometida por seus agentes. Inclusive, esse tipo de postura não reflete o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba, que está trabalhando dentro de suas legalidades, cumprindo o seu dever e agindo dentro da lei. É importante registrar que os funcionários já haviam sido afastados de suas atividades, inclusive 2 deles já estavam exonerados do cargo e um outro agente aguardando um processo administrativo afastado de suas funções. Está aí o posicionamento da Prefeitura através do Coronel César, que é secretário de Segurança Pública e também de Mobilidade da cidade. Mas coloca na tela aí de novo, produção, esse vídeo que chama a atenção. A gente mostrou, divulgou esses vídeos na semana passada. Dá uma olhada, ó. Que absurdo, gente. É um absurdo. É um vídeo que já é autoexplicatório, né? A Polícia Civil agora está investigando qual eram as circunstâncias que levaram a esse suposto interrogatório na cidade de Caraguatatuba, mas devido à agressividade dos agentes no vídeo, a Polícia Civil já solicitou à Justiça uma prisão temporária que foi expedida, então os 3 vão ficar presos aí por pelo menos 30 dias enquanto o caso é investigado. É claro que todos têm direito à ampla defesa, mas isso agora está correndo na investigação da Polícia Civil, eles vão ter que prestar depoimento, explicar o que estavam fazendo. A polícia vai apreender aí documentos que possam provar o que estava acontecendo, porque
A grande pergunta que não quer calar sobre esse vídeo ainda está no ar. O que estava acontecendo nesse suposto interrogatório? Quem estava falando com quem? O que eles estavam querendo tirar dessa mulher? É uma informação que a gente continua cobrando e assim que ela sair, seja pela Polícia Civil, pela Justiça ou pela Prefeitura de Caraguatatuba, a gente traz aqui na tela do Brasil Gente Vale. Ainda falando do litoral norte, um incêndio atingiu o primeiro andar de uma casa lá no Porto Grande, em São Sebastião, caso que aconteceu na manhã de ontem. Quando os bombeiros chegaram no local, o fogo já havia sido parcialmente controlado pelos moradores. A equipe fez a extinção das chamas e deixou o imóvel em segurança. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhuma casa vizinha foi afetada e ninguém ficou ferido nesse incêndio. Outro caso que chamou a atenção também de chamas foi aqui em São José. Um incêndio atingiu uma área de vegetação no Parque Interlagos, zona sul da cidade, caso que aconteceu na noite de ontem. O fogo acabou se espalhando por um terreno de cerca de 6.000 metros quadrados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu as chamas com o apoio da Defesa Civil. O incêndio foi controlado e a área foi deixada em segurança. Ninguém ficou ferido também, mas é um caso que prejudica muito a qualidade do ar. Você, meu amigo, minha amiga que mora em São José dos Campos, com certeza sentiu que o tempo estava com aquelas fuligens, né, no ar, um tempo com muita fumaça, é por conta desse incêndio de grande porte que aconteceu na zona sul da cidade. Seguindo com o Brasil Gente Vale para o momento mais importante do programa. Sua participação, nosso WhatsApp está liberado, é o 12 997635060. Mais mensagem. É o Zap do Povão. Põe na tela aí, produção. O Sebastião está em São José. Boa noite a todos da Band Vale, em especial o meu amigo de infância, Pedro Mariano. A gente estudava lá no Ilza Irma e tomávamos cachaça com piper no bar do finado Zé Santório. Ô, Pedrão, que tempinho bom. Ô, trem gostoso, só. Tem que contar essa história pra nós aí, hein, Pedrão? Obrigado, Sebastião, pela participação. Sebastião, que mora lá na Zona Norte. A Flávia tá em São José. Eu perdi muitas consultas com o especialista porque o 156 não confirmou pelo WhatsApp e só pelo telefone. E onde eu trabalhava não podia atender o telefone. Tá aí a Flávia, de São José dos Campos, divulgando aí que, ou melhor, falando que no caso dela não podia atender as ligações da Prefeitura de São José. E daí a confirmação acabava não acontecendo e dessa maneira ela perdia a consulta. Você que mora em São José, em outras cidades da nossa região, manda mais mensagem no nosso WhatsApp que depois do intervalo eu venho com mais participações. Vamos para o intervalo com imagens então de Ubatuba? Não sai daí que depois do intervalo a gente vai trazer a reportagem que mostra, o CENIPA está divulgando as causas do acidente aéreo que aconteceu em Ubatuba no ano de 2023. Agora 17 graus no litoral norte. Brasil Gente Vale volta em instantes. Você perdeu todos os seus dentes e tem vergonha de sair com os seus familiares. A Helenice sofria com esse problema. Antes do meu tratamento era muito ruim. Eu já não saía mais de casa para comer fora, não conseguia mastigar os alimentos direito, a minha prótese não parava mais na boca. Com a Ortovip, tudo mudou. E você que perdeu todos os dentes e quer ter uma vida transformada, aproveite e agende a sua consulta. Ortovip, construindo sorrisos, transformando vidas. Vou comprar nossos medicamentos. Na Ultrafarma, né? Lá é muito mais barato. Pode perguntar para a IA. Qual farmácia possui o menor preço em medicamentos? Em uma recente pesquisa, a Ultrafarma apresentou a maior quantidade de medicamentos pelos menores preços. Quem pesquisa, compra na Ultrafarma. Economize de verdade. Ultrafarma.com. Compre pelo site ou aplicativo. Ultrafarma. Quem compara, compra. 6 horas e 28 minutos, Brasil Gente Vale está de volta nesta segunda-feira e eu conto, é claro, sempre com a sua participação no nosso WhatsApp. Vários assuntos que chamam a atenção, assuntos polêmicos, e a sua participação é muito importante aqui no Brasil Gente Vale. O assunto agora é aviação. O CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, divulgou o relatório das causas da queda de um avião de pequeno porte em Ubatuba. Esse caso ocorreu em janeiro de 2023, na região do Iperoig. Na ocasião, ninguém ficou ferido. O jornalista Antônio Baum tem mais informações ao vivo da redação. Boa noite para você, Baum.
Boa noite para você, Douglas, para todos que nos acompanham. O CENIPA realmente ele finalizou a investigação desse caso, um acidente que aconteceu em Ubatuba, no centro da cidade, no ano de 2023. Na ocasião, um avião de pequeno porte, ele estava rebocando uma faixa de publicidade, ele não conseguiu atingir a altitude correta e acabou caindo na Avenida Iperoig, que é um dos pontos mais conhecidos da cidade de Ubatuba. O CENIPA, que é o órgão responsável pela investigação de acidentes aéreos, ele verificou que uma combinação de fatores teria ocasionado e contribuído para este acidente. O primeiro problema verificado foi no motor. A carbonização de uma das válvulas do motor teria afetado o desempenho da aeronave, reduzido a potência e o alcance do voo e afetado realmente o desempenho da aeronave, que acabou caindo logo depois. Mas não foi apenas o problema no motor. Segundo a investigação, a ação do piloto também favoreceu para que isso acontecesse. Os problemas nos flaps, a condução do flap, o jeito que ele manejou a aeronave, fez o avião perder velocidade, a aeronave perdeu velocidade, o piloto, para tentar reverter a situação, ele soltou a faixa de publicidade, baixou os flaps e essa configuração aumentou a perda de energia da aeronave, ou seja, a aeronave não conseguiu ficar estável e o piloto não conseguiu fazer com que ela atingisse a altitude necessária. Isso ocasionou na queda da aeronave. Ou seja, a aeronave não atingiu a altitude necessária, acabou atingindo a cerca do aeroporto, depois acertou um poste e acabou caindo na Avenida Iperoig, no centro de Ubatuba. Ou seja, na conclusão, o relatório aponta que fatores técnicos, por causa do motor, e humano, por causa da condução da aeronave, teria causado o acidente. A aplicação dos comandos e julgamento de pilotagem contribuíram, né? O tempo estava adequado, não houve problema de clima, tempo, vento. O CENIPA não quer atribuir com essa investigação culpa ao piloto. O piloto ele estava fazendo o necessário e possível, ele julgou no momento ali que ele estava conduzindo que deveria ser feito. O que o CENIPA recomendou? Treinamento e revisão de manutenção sempre que as aeronaves forem utilizadas para rebocar as faixas de publicidade que são muito conhecidas na cidade de Ubatuba. Eu volto com você, Douglas. É isso, Baum, um acidente que chamou a atenção na cidade de Ubatuba. Baum, antes de eu te liberar aqui no Brasil Gente Vale, a gente já tem informação do CENIPA sobre aquele outro acidente aéreo que aconteceu em 2025, aí também na região, as imagens já estão na tela. O CENIPA já deu alguma informação sobre a investigação das causas desse acidente? Esse acidente que aconteceu em 9 de janeiro de 2025 e que ocasionou na morte do piloto, ele ainda está sendo investigado e o CENIPA não fechou essa investigação, não tem uma conclusão sobre este caso. Obrigado, Antônio Baum, sempre com as informações completas da nossa redação. O CENIPA, né, que é o órgão que faz essa prevenção de acidentes aéreos, são investigações que têm como principal função evitar novos acidentes. Coloque de novo na tela aí, produção, essa imagem desse acidente de 2025. É um caso que chamou a atenção, um avião que acabou passando reto no fim do aeroporto aí de Ubatuba, varou a grade de proteção e foi parar no mar. A gente cobriu amplamente esse caso. Na ocasião, o piloto acabou falecendo, perdendo a vida. Em uma atitude heróica, as pessoas que estavam ali na praia acabaram tirando outros familiares que estavam dentro desse avião, né? Uma família que estava vindo de outro estado para pousar em Ubatuba, um acidente que chamou a atenção. O CENIPA continua investigando e a gente, assim que tiver uma novidade sobre as causas desse acidente, a gente traz aqui no Brasil Gente Vale. Antes das mensagens, seguindo com o programa, Cláudio Nicolini tem mais um recado muito importante para você. Agora um recado para você, meu amigo, minha amiga. Se você é aqui do Vale do Paraíba e sempre sonhou em ter o seu próprio imóvel, escuta bem o que eu vou te falar agora. A chave da sua casa própria está muito mais perto do que você imagina. Olha, para realizar um projeto desse tamanho, você precisa do parceiro certo ao seu lado. E esse parceiro é o Grupo Cristal. Com o Grupo Cristal, gente, você realiza o seu sonho de forma rápida, segura e sem nenhuma burocracia. Olha só essa oportunidade. No consórcio imobiliário do Grupo Cristal, em parceria com a Rodobens, que é uma das maiores e mais seguras administradoras do país,
você encontra parcelas a partir de R$ 690 por mês. Olha aqui, ó, é isso mesmo que você está vendo e ouvindo, R$ 690 por mês para sair do aluguel e construir o seu patrimônio. Chega de adiar o que é seu por direito, a hora de mudar a sua vida é agora. Pega o seu celular aí, aponta a câmera para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, ou se não, mande uma mensagem no Instagram do Grupo Cristal, é muito fácil, é o @Grupo Cristal Crédito. Fale com a equipe do Grupo Cristal hoje mesmo e dê o primeiro passo rumo à sua casa própria. Recado tá dado, agora vamos ver o recado do povo. O zap do povão na tela é o 12997635060. Marta, boa noite. Meu neto autista fez ressonância em julho do ano passado e está aguardando uma vaga para passar na neuropediatria até hoje. É um descaso. Marta, faz o seguinte, manda pra gente os dados do seu neto, como RG, idade, dados sobre essa consulta, que a gente vai cobrar uma nota da prefeitura sobre esse caso, porque realmente é muito tempo na fila. O Tony está em São José, boa noite, eu moro aqui no Cruzeiro do Sul. Meu enteado Denis está esperando numa cirurgia de hérnia, faz 1 ano e nada. Tony, mesma coisa, pega os dados, manda aqui no WhatsApp, a nossa produção vai entrar em contato com a Prefeitura de São José, porque é muito tempo na fila, são casos específicos, mas a gente vai cobrar sempre uma resposta. Não sai daí! Rapidamente a gente volta com mais informações aqui no Brasil Gente Vale. Coloca imagens ao vivo na tela aí, produção, para a gente ver como é que tá o clima. São José dos Campos, imagens ao vivo da Ponte Estaiada. Tempo firme na cidade. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a Maratona de Taubaté. A Taubaté Marathon. Em 2 minutinhos eu tô de volta. Economizar e levar mais do que preço baixo? Então, vem pro Economizaço Açaí! Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos que vão deixar todo mundo felizaço. Leve o Economizaço Açaí com você! Para chegar à minha idade, o segredo é ter uma boa alimentação, atividade física regular e, principalmente, cuidar das articulações. Por isso eu tomo Algicartril, um remédio que sempre me ajudou a cuidar das articulações, melhorando minha mobilidade. Porque viver bem é movimentar com facilidade e sem dor. A verdade e o eleitor. Eu acho que são as duas coisas mais importantes que o jornalismo da Band sempre coloca em primeiro lugar. Acompanhar todos os candidatos e esclarecer o que eles pensam, o que eles fazem e principalmente o que eles já fizeram. Cabe ao bom jornalismo entrar nisso para dar conteúdo à cobertura. Sabatinas, debates, proposições, confronto de ideias. Promover um debate de alto nível. Grupo Bandeirantes. Somos de verdade. 6 horas e 37 minutos, Brasil Gente Vale tá de volta e ó, Taubaté entrou de vez no calendário das grandes provas de corrida de rua. Pela primeira vez a cidade recebeu uma maratona de 42 quilômetros, com corredores de várias partes aqui do país. O trajeto ainda passou por pontos que ajudam a contar a história da cidade. A repórter Poliana Prestes mostra como foi a primeira maratona de Taubaté. A persistência fez 3.000 pessoas se inscreverem na Taubaté Marathon. Entre tanta gente, o William mostrou que a deficiência não é uma barreira no esporte. Empurrando a cadeira de rodas do filho Guilherme, que tem paralisia cerebral, ele fez 42 quilômetros. Assim, o Gui ele incentiva não tanto eu como outras pessoas também. Então o intuito dele para nós é fantástico. Ele incentiva eu a todo momento. Ele já é a terceira maratona com ele. Com percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros, os atletas se consagraram na pista. A Maíra decidiu que ia correr de última hora. Mal teve tempo de se preparar antes da prova, mas superou os limites do próprio corpo, percorrendo 21 quilômetros. Para ela, a fé foi um combustível. Eu não ia correr essa
corrida, e aí do nada eu acordei um dia e falei, acho que Deus tocou no meu coração e eu vou fazer. 10 dias, sem preparação, sem nada. E aí consegui uma inscrição e vim. E hoje eu corri com Jesus. Superou aí os limites, né? Foi. Fiz o melhor tempo do ano passado, foi bem legal. Até o Batman veio de Gotham City para Taubaté Marathon. O seu Arildo fez a alegria fantasiado na corrida. Eu corro desde 2007. 2007, aí eu comecei a correr em 2007, a primeira corrida foi a São Silvestre, aí depois de lá eu comecei a correr fantasiado. É para motivar os demais, né, que estão assistindo, que possa fazer parte e traz uma alegria para as crianças também que estão assistindo. Essa é a primeira vez que Taubaté recebe uma maratona e o percurso escolhido foi ainda mais especial. Esse aqui é o mapa pelo qual os atletas passaram, que conta com pontos turísticos e históricos da cidade, como o sítio do Pica-Pau Amarelo, a antiga estação ferroviária e até mesmo o Santuário de Santa Terezinha. Heitor e Mariana fizeram um trajeto em família. No carrinho, o pequeno Benício, de 1 ano, ficou de olho em tudo. Pra você, papai, como que foi correr com o carrinho, correr com o neném? É muito gostoso, porque às vezes a gente tá cansado, a gente olha pra ele, ele estende a mãozinha assim, aí é alegria, é muito gostoso. Ah, muito bom, muito gostoso. Correr com ele é sempre melhor do que sozinho, dá mais animação. A Taubaté Marathon contou com 3.000 inscrições. Visitantes vieram de todo o Brasil, movimentando o turismo e a economia da cidade. Eu virei um taubatiano há 5 anos quando casei com a minha esposa taubatiana. Então Taubaté é uma paixão, uma cidade maravilhosa, cheia de história, com potencial incrível para trazer grandes eventos e com apoio de prefeitura, apoio da TV Band, isso me encorajou muito a realizar a primeira edição. Olha, a primeira maratona da história de Taubaté, muito feliz, são só 50 cidades do Brasil inteiro, então orgulhoso de fazer parte desse novo circuito. Parabenizar os organizadores, tanto da prefeitura quanto os organizadores da iniciativa privada, os patrocinadores. A gente fica feliz de ver muita gente na rua praticando esporte, cidade movimentada, né? Ontem os hotéis cheios, então feliz de fazer parte disso. Bacana demais a Taubaté Marathon, né? Gente, as provas aí variavam dos 5 até os 42 quilômetros. Eu vou te contar uma coisa, 42 quilômetros não é para qualquer um não, hein? A gente teve os nossos representantes aqui da Band Vale, vou até soltar os nomes aqui. Otávio Baldim, João Guimarães, nosso repórter, Antônio Baum também, que acabou de entrar ao vivo, também participou da Taubaté Marathon. Daí a galera já começa a ficar mais fitness, né? A nossa querida Thaís Dantas, nossa chefe aqui, também participou, e a Juliana Cefes, apresentadora dos Donos da Bola Vale, muito bacana, 5 representantes da Band Vale. Os tempos, vocês perguntem para ele nas redes sociais, cada um teve seu tempo, mas o importante é participar, são várias categorias, muita atividade física, isso é muito importante. Você viu o prefeito falando no fim da matéria? É uma atividade física, um evento que acaba movimentando também a economia da cidade, pessoas que vieram de várias regiões do país para correr essa maratona. Então, muito bacana a primeira maratona na cidade de Taubaté, e você viu também que conta a história da cidade. Bacana demais, reportagem produzida pela Poliana Prestes, que você confere sempre aqui no Brasil Gente Vale. Ah, é? É isso aí, Pedrão. Sabe o que você confere também no Brasil Gente Vale? O Zap do Povão. Zap do Povão! É isso, mensagem na tela. Dani, boa tarde, eu espero que melhore mesmo, pois meu filho autista está no aguardo de um neurologista infantil, vai fazer 1 ano e meio. Isso porque é retorno de exame. Quando ele retornar o exame, nem vale mais. Não sei por que o médico pede exame e não tem retorno. Daí fica o questionamento para a Prefeitura de São José dos Campos. Que a fila é muito variável, a Dani está esperando há 1 ano e meio. Será que ela varia na fila? O filho dela não está no cadastro da Prefeitura há mais de 1 ano para a gente saber que existe fila? Obrigado pela participação, Dani. E assim como os outros telespectadores, manda informação para a gente sobre as informações de consulta e idade do seu filho, que a gente vai cobrar a Prefeitura de São José. Mais mensagem? Zap do Povão! É o Zap do Povão na tela, mais uma. A Virgínia, olá, sou Virgínia do Parque Interlagos. O Hospital Municipal está ótimo no atendimento. Hoje fui lá retirar o gesso do meu braço, passei por vários profissionais e doutores ortopedistas. Pedrão, manda um abraço pra galera do HM aqui de São José. Ah,
Aquele Isso abraço! aí, médicos, ortopedistas, os nossos enfermeiros, a galera do raio-x, todo mundo faz a diferença, principalmente na vida de quem está indo no hospital. Porque ninguém vai no hospital porque quer. É porque aconteceu algum acidente ou está passando por algum exame, e daí a galera que está atendendo bem, isso é sempre muito importante ressaltar. Obrigado pela participação, Virgínia. A Solange, boa tarde, aguardo o retorno de um reumatologista há 14 meses. Estava com suspeita de uma doença autoimune, liguei várias vezes, não consegui, fiquei muito ruim, tive que pagar particular. É o jeito. Daí a pessoa que está no SUS aguardando há 14 meses, não tem resposta, o que tem que fazer, gente? Tirar do próprio bolso, e esse dinheiro eu tenho certeza que vai fazer falta no fim do mês. Obrigado pelo seu relato aqui no Brasil Urgente Vale. Solange. Zap do Povão! A Juliana está em Caçapava, boa tarde. Aqui em Caçapava está uma pouca vergonha saúde. Minha consulta está marcada com o ortopedista no dia 15/9. Pedi para antecipar a consulta porque eu estou com um problema sério no joelho e a perna inchada e a atendente foi muito sem educação. Juliana, manda para a gente também seus dados completos. A gente vai cobrar uma resposta da Prefeitura de Taubaté e trazer, melhor, de Caçapava, né? Não pode errar a cidade. E trazer amanhã aqui no Brasil Urgente Vale. São casos e casos que vão se empilhando de problemas de pessoas que estão aí com problemas de saúde. Infelizmente, os atendimentos estão deixando a desejar e a gente sempre cobra uma resposta aqui no Brasil Urgente Vale. Vamos para o intervalo, então, com imagens agora de Taubaté? 6 horas e 44 minutos, você está vendo imagens ao vivo de Taubaté. Não sai daí que daqui a pouco tem mais Brasil Urgente Vale. º Festival do Camarão de Ilhabela, o festival gastronômico mais saboroso da região. Restaurantes de toda a cidade apresentando receitas especiais para todos os gostos. Não dá para provar um só. Participe! Realização Prefeitura de Ilhabela. Explore novas ideias e conecte-se a oportunidades. De 25 a 27 de agosto, o Pitch em São José dos Campos realiza a Innovation Week 2026, o encontro que conecta líderes, empreendedores e empresas para transformar inovação em negócios. Não perca temáticas sobre inteligência artificial, cidades inteligentes, sustentabilidade, empreendedorismo e muito mais. Innovation Week 2026. Explore novas ideias. De 25 a 27 de agosto, acompanhe pelo Instagram, @PitchSJC. Acesse o site oficial innovationweeksjc.com.br e inscreva-se. Oferecimento Emax, automação industrial com tecnologia e inovação. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Seis horas e 46 minutos, o Brasil Urgente Vale está chegando ao fim, mas é claro que antes a gente vai colocar mais mensagem. É o Zap do Povão que está na tela. Zap do Povão! Isso aí. O Carlos está em Jacareí. Boa tarde, Douglas. Com esse frio, vamos tomar um cafezinho com pastel de vento? Trem gostoso, só. Que delícia. Um abraço aí pro Carlos e pra Dioneia, lá da Vila Gacinho, em Jacareí. Meu amigo Zé mandando boa noite, Douglas. A partir de setembro o pedágio tá mais caro. E o salário? Salário nada, minha gente. Nada do salário aumentar. Tá aí nosso querido Zé em São José dos Campos. É como diria aquele famoso personagem, né, meu querido? É isso, faz parte. O Galvão mandou mensagem pra gente. Boa tarde, vídeo de Maresias ontem, a ressaca do mar. By Comandante Galvão. Esse meu amigo Comandante Galvão. Maresias que estava ontem com 31 graus. Um clima muito bom. Mas hoje o clima já esfriou por lá. Obrigado, comandante. O Joel tá em Jacareí. Boa noite, Douglas. Saúde em Jacareí não tá muito diferente de São José, não. Faz 10 meses que eu aguardo uma consulta com um endocrinologista. Não é nem exame, é consulta. Manda mensagem pra gente com seus dados completos que a gente cobra uma resposta da Prefeitura também. Um abraço pra você também, meu amigo. A Dulcineia, boa noite, Douglas. Moro em São José dos Campos, estou aguardando há mais de um ano passar por um cirurgião. Preciso fazer uma cirurgia no útero para retirada de pólipos e até agora não me chamaram. Sinto muitas dores, estou com 62 anos. Dulcineia, é um caso grave. Manda mensagem pra gente com suas informações aí sobre essa consulta, sobre essa cirurgia. A gente vai cobrar uma resposta da Prefeitura e você presta atenção. Estão chegando várias mensagens. Será que tudo isso a gente teve esse problema por conta de gente que está faltando na saúde? A gente vai cobrar uma resposta da Prefeitura. A Cleonice, boa tarde. Estou à espera de um exame no qual fiz e demorou
2 anos para ver o resultado, tanto que o médico ortopedista pediu novamente. Estranho isso aí, hein, Cleonice? Demorar 2 anos para te responderem sobre o resultado de um exame. Manda também suas informações que a gente vai cobrar uma resposta. Mais mensagem? O José Sebastião está aqui em São José. Boa noite, Douglas e equipe. Estou aqui acompanhando o Abraço Jornal. Um abraço do tio Zé, da Pipoca e da minha esposa Maria Rita. Pedrão, aquele abraço especial para o José Sebastião, que é o famoso tio Zé da Pipoca. É isso aí. Mais mensagem? Xandão, boa noite. Xandão aqui de Roseira. Manda um abraço para todos nós aqui ligando em você. Pedrão, aquele abraço para a galera de Roseira. Isso aí, um abraço pro Xandão, para a galera de Roseira e para todo mundo que participou e interagiu aqui conosco no Brasil Gente Vale. Hoje é só segunda-feira, a semana tá só começando, ainda tem terça, quarta, quinta e sexta para você participar e interagir comigo. Lembrando que a gente tem casos que a gente prometeu resposta e vai trazer amanhã, como do Hospital Alvorada de Jacareí, muitas pessoas profissionais reclamando que não receberam o pagamento, assim como também a fila da saúde aqui em São José dos Campos. Brasil Gente Vale está chegando ao fim, mas agora chegou a hora dele. Otávio Baldinho, o Lorde do Band Cidade, segunda edição, que está chegando nessa semana, né, Otávio? Boa noite para você. Maravilha, Douglas. Boa semana. Falou, meu irmão. Até mais. Pra cima sempre. Bom descanso. Valeu demais pela companhia.